Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre sobre as nossas vidas. Amém? Essa noite o nosso salmodiai é no Salmo 13. O Salmo 13, que é uma oração da fé, ou uma oração de fé. Davi falando sobre as angústias, as dores, o temor que ele tinha, quanto a alma estava abatida, o coração triste, quanto ele estava com medo de tudo que estava acontecendo, o inimigo vindo, o medo da morte. E aí ele faz esse salmo, ou desse salmo, a sua oração. E o final do salmo é algo que marca para nossas vidas, porque ele ressalta aquilo que de fato dá esperança para a sua vida e que de fato é a confiança da sua vida, que é o seu Deus. Pensar sobre esse salmo, eu queria que você pudesse pausar o vídeo e lê-lo, é um salmo pequeno, né? Mas pensar sobre ele é muito interessante, porque quando a gente começa a meditar e ver esse contexto de Davi, da alma, a gente começa a pensar um pouco sobre os aspectos que nós também estamos vivendo nos dias de hoje, dessa pandemia, né? Percas, pessoas mais próximas, o Senhor os levando para perto de si, alguns vivendo sequelas, outros ainda na UTI, sem sabermos se voltarão ou não. Então, situações difíceis e que agora está bem perto de nós, porque agravou-se um pouco mais. E quando olhamos nesse salmo, a oração da fé de Davi, ou de fé, também precisa ser a nossa. Então aqui eu queria chamar a atenção dos irmãos para a gente pensar nesses poucos minutos que nós temos sobre quando o socorro parece demorar. Quando o socorro parece demorar. Essa era a situação de Davi. Davi estava aqui angustiado, Davi estava aqui clamando ao Senhor e questionando o Senhor, né, dizendo para ele, parece que a coisa está demorando, o Senhor não está olhando, o Senhor não está enxergando a minha angústia. É óbvio que ele sabia que Deus estava enxergando tudo. E assimila-se um pouco com os nossos dias, onde nós também olhamos e vemos todas essas coisas acontecer. E alguns podem brotar no seu coração uma sensação de dizer, Senhor, até quando? O seu socorro está demorando. Já temos aí mais de um ano de pandemia, né? Um ano de dor, de fecha a porta, abre porta, volta aos poucos, regride, progride, e as coisas ainda não aconteceram do jeito que nós achamos que tinha que acontecer. É interessante que quando o socorro parece demorar, vem ao nosso coração todos os sentimentos que Davi aqui, ele diz que tem no seu coração. Angústia, medo, tristeza, a morte está à porta. Como que tudo isso pode acontecer nas nossas vidas e o Senhor não está nos vendo, não está nos olhando? Então, quando o socorro parece demorar, precisa gerar nos nossos corações alguns cuidados, pelo menos 3, né? E olhar bem sobre isso. Primeira certeza e entendimento que nós temos que ter é que quando o socorro parece demorar, a angústia é a nossa adversária. A angústia é a nossa adversária. Se olhar os versículos 1 e 2, diz, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Angústia, um coração angustiado. Quando o socorro parece demorar, o nosso maior adversário é o nosso mal interior, as nossas emoções, são as cargas emocionais que nós geramos. A angústia é a maior adversária. Será que nada vai acontecer? Minha alma vai cada vez mais se angustiando, cada vez mais vai se tirando a noção e a perspectiva de esperança diante do Senhor.
Davi se sentia assim e nós nos sentimos muitas vezes assim também. Quando em questões das nossas vidas, seja essa como está hoje, né, na atualidade, uma pandemia, mas seja em outras questões da vida nossa e outras coisas que colocamos diante do Senhor e que o socorro parece demorar, a angústia bate à porta, a angústia tenta tomar o nosso coração, a angústia é nossa adversária. Então nós precisamos ter muito cuidado, ter cada vez mais disposição de lutar diante do Senhor, para que os nossos corações não se angustiem, porque o Senhor não está ainda no tempo dele. As coisas ainda não aconteceram. Será que elas acontecem no tempo errado com relação a Deus? Não, nunca. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Nós temos é que lutar contra nossos adversários, e o primeiro deles, e talvez o que mais machuca, o que mais fere, seja o nosso mal emocional, a nossa angústia, a nossa dor, a nossa tristeza, aquilo que vai brotando no coração, depressivamente nos alcançando e nos fazendo perder a perspectiva de fé, de esperança, de entendimento que Deus nunca saiu, jamais sairá do controle de todas as coisas. Mas o Salmo 13 ele também traz ainda o entendimento que nós precisamos cada vez mais lembrar, que quando o socorro parece demorar, uma segunda questão que temos que lembrar bem na nossa vida é que a oração ela é a nossa aliada. A angústia é nossa adversária, a dor, a tristeza, os males emocionais. Mas a oração é a nossa aliada. Ela é nossa aliada. Versículo 3 e 4, o salmista diz: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ou seja, o salmista está angustiado, está cheio de dor, de tristeza, a adversária vem batendo a porta e tentando vencê-lo, mas ele faz da oração a sua aliada. Ele se dobra diante do Senhor e ele é verdadeiro diante do Senhor, dizendo: Pai, eu estou me sentindo assim. Olha para mim, tenha misericórdia de mim, não me deixa perecer, não me deixa aqui no caso dele passar vergonha com relação aos meus inimigos. Ah, Senhor, seja sobre o teu servo, cuida. Em tempos difíceis, onde o socorro parece não chegar, no tempo que nós desejávamos que ele chegasse, nós temos que lembrar que o adversário é a angústia, a dor, os males emocionais. Mas eu tenho também que lembrar que a minha aliada é a oração, e eu preciso tê-la como aliada. Eu preciso unir forças a ela, ou seja, eu preciso utilizar ela, dobrar-se diante do Senhor, clamar ao Senhor, colocar diante do Senhor, dizer como o nosso coração está, como o nosso coração se sente, dizer: Deus, tenha misericórdia de nós. Nesses dias de pandemia, a gente tem ouvido sempre, tem visto memes, né? Ou algumas pessoas postando versículos e etc. e tal, dizendo sobre 2 Crônicas, né, 7,14, dizendo: se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender e me clamar, eu ouvirei do céu, eu virei e sararei a sua terra e endireitarei os seus caminhos. Olha só, é orar. Se o meu povo se dobrar na hora da dor, da angústia, na hora que tudo está dando errado, eu me conecto a eles. A oração é nossa aliada. A oração é nossa aliada. Tem momentos que a gente precisa se apegar àquilo que de fato é a arma mais forte que nós temos: falar com Deus, clamar a Deus, porque tudo acontece se Ele desejar. As portas vão se abrir se Ele desejar, vão fechar se Ele desejar. Eu preciso clamar a Ele que faça. Preciso clamar a Ele. Davi aqui se vê na única saída que ele tinha nesse momento. Um homem guerreiro, com um monte de vamos dizer assim, de adereços para lidar com situações da vida.
mas agora ele entende que o que ele está passando, só o Senhor, a única arma que ele pode usar é orar e clamar ao Senhor. E talvez, ou é de fato a arma que nós temos nesse momento de caos, de pandemia, de dor, de percas, clamar ao Senhor. Ou algumas situações que nós temos também individualmente, colocar diante de Deus e o socorro parece que está demorando. Eu preciso parar e orar ao Senhor, colocar diante do Senhor, colocar sempre diante do Senhor. Mas, queridos, assim também, quando o socorro parece demorar, eu tenho que lembrar que a angústia, as dores, os males emocionais, eles são os meus adversários. Eu tenho que lembrar que a oração é a minha aliada e tenho que cada vez mais reafirmar dentro de mim que o descanso é o nosso alvo. Descansar no Senhor. Descansar no Senhor é entender que Ele, de fato, é o soberano Senhor. É Senhor, como o nome diz. É o único Deus. Ele é que pode fazer todas as coisas. É o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Davi, aqui no momento de angústia, onde o adversário vem emocionalmente querendo abalá-lo, ele se coloca diante de Deus, usa a arma que tem e então ele coloca o seu coração no lugar correto. Ele descansa no Senhor. O descanso é nosso alvo. Versículos 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Descansar no Senhor. Lembrar quem é Deus e quem eu sou. Lembrar que o Senhor é que tem os planos com relação a nós. E que os planos do Senhor jamais serão frustrados. Não é uma pandemia, não é o caos, não é qualquer coisa que você está vivendo na tua vida que vai mudar o plano do Senhor, não. O plano do Senhor, ele virá. Nesse momento de dor, de angústia, nós temos que descansar no Senhor. Temos que lutar contra esse adversário que vem tentando nos desestabilizar emocionalmente. Precisamos cada vez mais nos apegar e lutar contra esse adversário, orando ao Senhor, nos derramando na presença do Senhor, falando com o nosso Deus. E precisamos fazer isso até alcançarmos o descanso no Senhor. Meu coração está em paz, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que de fato Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que o amam. Quantos santos do Senhor, separados pelo Senhor, que foram buscados por Ele nessa pandemia e que estão com Ele nesse momento. Não foi tirado isso do controle do Senhor. Deus sabia todas as coisas e sabe todas as coisas. Mas não é o resultado final das questões da vida, mas é como nós vivemos até chegar a esse final. É como nós nos dispomos diante do Senhor para passar as dificuldades, para passar pela morte, pela dor, para passar pela angústia, pelo sofrimento. O Salmo 13, essa oração de fé de Davi, nos ensina muito. E eu queria que você, nessa noite, pensasse sobre isso. Quando o socorro parece demorar, lembra que o adversário é a angústia. Lembra que a aliada é a oração. E lembra que o alvo é descansar o teu coração no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso Deus. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. E se encontrarmos com Cristo no meio de tudo, temos que lembrar como o apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se coloque diante de Deus
Entenda diante do Senhor o quanto você precisa aquietar o coração, lutar contra a angústia, orar a Deus, clamar a Ele por esse momento difícil, mas lembrar que Ele é que é o Senhor e Ele é onde nós temos que depositar a nossa confiança. Deus seja sobre nós e tenha misericórdia de nós. Senhor, nós louvamos que Tu és Deus e queremos confessar diante do Senhor a miserabilidade do nosso coração, pedindo ao Senhor que em nome de Jesus seja sobre nós, cuidando de nós como o Senhor tem feito, livrando, abençoando, nos dando condições emocionais de cuidar uns dos outros, nos dando cada vez mais disposição para falar com o Senhor e ouvir o Senhor através da Tua palavra. Mas também, Deus, nos dê condição de aquietar o nosso coração, descansando em Ti, descansando no Senhor. Nos abençoe, abençoe toda a nossa igreja, seja sobre o Teu povo, seja sobre todos nós. Nós clamamos em nome e para a glória do Teu Filho Jesus oramos. Amém, amém. Deus te abençoe, querido.